A parte 4 de geometria agora se refere a figuras inscritas e circunscritas. Vamos começar então com o quadrado. Nesse caso, o quadrado está inscrito na circunferência. O que significa isso? Que todos os vértices dele ficam sobre a circunferência. Mas e se for o contrário? O que seria um quadrado circunscrito? É quando o círculo fica perfeitamente dentro do quadrado. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas se eu for ver a mesma coisa sob o ponto de vista da circunferência, neste caso é a circunferência que está circunscrita ao quadrado. Porque pode ver, está tocando aqui todos os vértices na circunferência. O que é necessário sempre, gente, é descobrir a relação entre o raio dessa circunferência e o lado deste quadrado, ou das figuras que vão vir logo depois também. E é que isso aqui fica fácil de entender. Se eu sigo reto este raio aqui, eu percebo que ele vai encaixar perfeitamente na diagonal desse quadrado. Mas eu vou trabalhar só com metade da diagonal, eu estou vendo isso. Se eu lembro daquela formulazinha que a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2, fica simples descobrir que o raio desse círculo maior é o lado raiz de 2 sobre 2. Mas não lembrei disso porque eu não sou de ficar decorando fórmula. Então vamos observar aqui. Ó. O que eu consigo perceber? Aqui eu tenho metade do lado e aqui também. Bom, eu consegui formar um triângulo retângulo. Agora, se eu quero calcular esse raio aqui, é só fazer Pitágoras. Então, o raio ao quadrado vai ser metade do lado ao quadrado mais metade do lado ao quadrado. Portanto, o raio ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado sobre 4, mais L ao quadrado sobre 4, o que vai me dar 2L ao quadrado sobre 4. Então, o raio vai ser raiz de 2L ao quadrado sobre 4. Raiz de L ao quadrado é L, raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 4, 2. E, de fato, esta é a relação entre o raio de um círculo circunscrito a um quadrado e o lado dele. Agora vamos olhar um triângulo inscrito em um círculo, ou, se a gente for observar sob o ponto de vista do círculo, um círculo circunscrito ao triângulo. Eu quero descobrir o valor desse raio aqui. Então vamos ver uma coisa. Eu vou chamar de L o lado do triângulo. O que pode ser observado, gente? Que esse raio ele também poderia estar em qualquer um desses outros segmentos. E esse pedacinho aqui, vocês já viram que ele vale 1/3 da altura. Portanto, este outro pedaço que é o raio só pode valer 2/3 da altura de um triângulo equilátero. E vocês viram, inclusive nos vídeos da semana passada, que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Bom, eu posso cortar esse 2 com esse 2 e eu consigo encontrar a relação entre o raio do círculo circunscrito ao triângulo e o lado dele. E agora o hexágono inscrito. Esse é o mais fácil, esse não tem nem graça, né? Dá para perceber aqui que eu conseguiria fechar em um hexágono exatamente 6 triângulos equiláteros. Se o triângulo é equilátero, obviamente, eu posso fechar aqui e o que acontece? Aqui é o lado, lado, o lado. Ou seja, o raio é igual ao lado. Esse é bem facilzinho. Agora vamos inverter o foco. Agora, o círculo que está dentro da figura, ou seja, a figura está circunscrita ao círculo, ou, olhando pelo lado do círculo, o círculo está inscrito em uma figura regular. Então, gente, o quadrado também é bem facilzinho. Visualmente a gente já percebe, né, que este raio aqui é exatamente metade do lado. O que vocês também devem estar reparando que quando o círculo ele é circunscrito, ele é maior que a figura, eu estava botando o R maiúsculo. No caso do círculo inscrito, eu coloco um R minúsculo
mas também o que importa é essa relação e não o nome que tu dá a isso. Agora vamos olhar para o triângulo circunscrito ou para o círculo inscrito em um triângulo. Eu quero descobrir este raio aqui. Esse raio eu tenho duas maneiras de fazer. A primeira é saber que isso aí vale 1/3 da altura, ou seja, basta fazer 1/3 de L raiz de 3 sobre 2, 1 vezes L raiz de 3 é L raiz de 3, 3 vezes 2, 6. Ou ainda, a gente poderia usar a relação que a gente descobriu agora há pouco, quando era o triângulo que estava inscrito. Esse pedaço aqui é metade do lado do triângulo. Esta medida aqui, ó, é o raio do círculo circunscrito que a gente mediu agora há pouco, que é L raiz de 3 sobre 3. Então eu posso simplesmente fazer Pitágoras aqui, já que o ângulo é reto, e descobrir esse Rzinho. Então como é que vai ficar? Rzinho minúsculo ao quadrado mais o outro cateto, que seria L sobre 2 ao quadrado, é igual ao Rzão ao quadrado, que é L raiz de 3 sobre 3. O que vai me gerar R ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 igual a 3L ao quadrado sobre 9. Eu vou ficar então, gente, com o raio ao quadrado igual a 3L ao quadrado sobre 9, que eu posso simplificar para L ao quadrado sobre 3, menos L ao quadrado sobre 4, que vai me dar 3L ao quadrado sobre 36. Eu não vou simplificar isso aqui ainda pelo seguinte: se eu simplificar, eu vou ficar com uma raiz de 12 que eu vou ter que racionalizar depois. Como eu já estou vendo aqui embaixo um quadrado perfeito, eu vou deixar assim. Então, basta eu tirar a raiz e o que vai acontecer? Raiz de L ao quadrado é L, raiz de 3 é 3, raiz de 36 é 6. Aí ficou, então, que o raio do círculo inscrito é L raiz de 3 sobre 6. E, por fim, o hexágono regular circunscrito ao círculo, ou se preferir, um círculo inscrito em um hexágono. Gente, tem duas maneiras de fazer. A primeira, eu simplesmente observo que o hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, nesse caso aqui, ó, o raio é igual à altura de um triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Mas eu também posso usar uma relação pitagórica aqui, onde eu estou enxergando que aqui é o raio do círculo circunscrito, aqui é o raio pequeno que eu quero achar, e aqui metade do lado do hexágono. O que eu sei? Que neste caso aqui o raio é igual ao lado. Então vai ficar que o raio ao quadrado mais metade do lado ao quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, o raio ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 é igual a L ao quadrado. O raio ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, que é 3/4 de L ao quadrado. Não sei se vocês já se ligaram, mas isso é exatamente a relação que eu fiz na aula passada para descobrir a altura de um triângulo equilátero. Então, só vou tirar a raiz. Raiz de L ao quadrado é L, raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 4 é 2, e então eu encontro esta relação. Este raio do círculo inscrito em uma figura também recebe o nome de apótema. Inclusive, esse nome é muito comum de aparecer em grande parte dos livros, para não dizer em todos. E existe também uma relação pitagórica entre o círculo inscrito e o círculo circunscrito a uma mesma figura. E essa relação é a seguinte: o raio do círculo circunscrito ao quadrado é igual ao raio do círculo inscrito ao quadrado, mais metade do lado dessa figura regular, sempre, não esqueçam, ao quadrado. E vocês devem ter reparado que nas 3 últimas figuras eu inclusive usei essa relação. O que eu vou fazer agora? 2 exemplinhos para a gente poder encerrar por hoje. O primeiro exemplo, vamos lá. Um quadrado inscrito em um círculo tem área 64 centímetros quadrados. Qual é a área do círculo? Então vamos olhar a figura aí. Tem um quadrado dentro de um círculo. Bom, se a área desse quadrado é 64 centímetros quadrados e eu sei que a área de um quadrado é o lado ao quadrado,
basta eu igualar isso a 64 centímetros quadrados. Portanto, o lado é igual a raiz de 64 centímetros quadrados, que vai dar 8 centímetros. E conforme foi visto agora há pouco, o raio do círculo circunscrito vai ser o lado raiz de 2 sobre 2. Portanto, 4 raiz de 2 centímetros. E por fim, para fazer a área do círculo, basta fazer π vezes o raio, que é 4 raiz de 2 centímetros, ao quadrado. Isso vai dar π, 4 ao quadrado, 16, raiz de 2 ao quadrado, 2, centímetro ao quadrado, centímetros quadrados. 16 vezes 2, 32 vezes π, portanto, 32π centímetros quadrados. E por fim, um último exemplo está dizendo que o hexágono desenhado aí tem um lado valendo 10 centímetros. E quer saber qual o valor dessa área verde. Primeira coisa que eu tenho que reparar. O que é essa área verde? É a área que está dentro do círculo, mas ao mesmo tempo fora do hexágono. Portanto, se eu fizer a área do círculo menos a área do hexágono, eu vou encontrar exatamente essa área verde que eu estou querendo. Então vamos lá, vamos calcular a área de cada um deles. Como esse hexágono está dentro do círculo, eu sei o quê? O lado do hexágono é igual ao raio desse círculo. E os dois valem 10 centímetros. Então vamos calcular cada uma das áreas. Primeiramente, a área do círculo. A área do círculo vai ser π vezes 10 ao quadrado, que vai dar 100π centímetros quadrados. Agora vamos calcular a área deste hexágono. Vai ser 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu poderia ter simplificado antes já o 6 e o 4, mas eu gosto de fazer assim para lembrar que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, só continuando, 6 vezes 10 ao quadrado é 100, raiz de 3 sobre 4, 100 quartos é 25. 6 vezes 25, raiz de 3, que vai dar 150 raiz de 3 centímetros quadrados. Então agora basta fazer essa subtração. A área que eu estou querendo vai ser o quê? 100π menos 150 raiz de 3 centímetros quadrados. E eu deixo assim, eu não posso fazer nada com o 100 e com o 150, porque eles estão sendo multiplicados por coisas diferentes. Π não é a mesma coisa que raiz de 3. O que eu posso fazer é enxergar que, por exemplo, ambos são divisíveis por 50. E eu posso colocar, então, um 50 em evidência. Então, 100π dividido por 50 é 2π, menos 150 raiz de 3 dividido por 50, 3 raiz de 3 centímetros quadrados. E essa pode ser a resposta final. Inclusive, é muito comum em questões de vestibular que a resposta venha assim na forma fatorada. Então, gente, ali embaixo desse vídeo tem uma listinha de exercícios para que vocês possam dar uma praticada e possam tirar as dúvidas. Na semana que vem, eu vou colocar um questionário para vocês verificarem se estão indo bem ou não, ok? Então, um grande abraço para todo mundo, a gente se vê na próxima, valeu!